É isso mesmo? Podemos? Podemos. Vamos lá. Oi, a gente vai começar com um bate-papo, foi o que a gente tinha falado na semana passada, sobre a ideia de conversar com outros ceramistas para a gente fortalecer um pouco a comunidade de cerâmica, pessoas que pensam, tem um ponto em comum de pensamento, que nesse caso, no nosso caso aqui, é a cerâmica, e nada melhor do que começar esse bate-papo com a pessoa que está junto comigo nesse projeto da argilaria e que eu conheço desde criança, que é minha amiga desde muito tempo, que é Amanda. Obrigado por ter vindo para cá, por conversar comigo. E eu conheço a sua história, mas as pessoas que nos acompanham nem todo mundo conhece. Fala pra gente, qual é a tua história? Qual é a tua história, assim, desde o início, de quem é Amanda, E como a Amanda encontrou a e cerâmica, como a né? Amanda encontrou a cerâmica. Primeiro, eu acho que fica mais fácil falar como é que a Amanda encontrou o Felipe, né? A gente se conhece há muito tempo e a gente se encontrou na escola, né? Então somos amigos desde sempre. Não tão amigos, mas a gente foi uma relação que foi sendo construída ao longo do tempo, né? Enfim, sou psicóloga, me formei na Universidade Federal, terminei meu curso, morei um tempo em São Paulo, fiz toda a minha formação lá. Sou apaixonada pela minha profissão, quem me conhece sabe. Mas sempre tive vontade de. Eu não vou falar empreender, porque hoje eu entendo que empreender é algo muito mais complexo. Antes eu não entendia isso. Mas depois do universo da argilaria e ateliê, eu entendo que é um universo mais complexo. Mas eu sempre tive vontade e necessidade de ter uma segunda renda. E, e sempre me achei assim com uma capacidade manual, uma habilidade manual bacana. Então, Você considera uma pessoa com a fácil habilidade em trabalhos manuais? Isso, exatamente. Desde o desenho, pintura, desde muito nova. Acho que a gente já teve um papo antes sobre isso. Acho que isso é genético, talvez. Ganhei de herança aí. Meu avô, ele desenhava muito bem. Não tinha uma formação. Mal terminou o ensino médio. Mas ele tinha uma capacidade assim de criar. Ele não só desenhava, mas ele criava. Meu avô foi o criador do rótulo da Pitu, da, da margarina Bem-TV, enfim, desenhava muito bem. Meu pai desenha muito bem também, mas ele não deu prosseguimento a isso. E eu sempre gostei de desenhar, então pintar, desenhar. Mas eu costumo dizer que a minha habilidade surgiu mesmo depois que a minha filha nasceu. Que aí eu acho que vem junto com a necessidade também, né? Nunca deixei a psicologia, para deixar bem claro, nunca deixei, mas sempre tive essa vontade e, por que não dizer, necessidade de uma segunda renda. E aí comecei com os laços quando minha filha nasceu e cheguei a vender, fazer um Instagram, enfim. Fez um certo sucessozinho na época, mas não, enfim, não fui muito mais à frente porque eu acho que estava muito ligado com o desenvolvimento dela. A partir do momento que ela passou a não ter mais interesse, eu também passei a não fazer e aí passei a não vender mais, e, enfim. Numa outra época, eu comecei a fazer bolos, eu me interesso também muito por esse universo da confeitaria, acho bem interessante. Eu me interessei por um segmento lá dentro, que é os brownies, e aprendi. E também passei um tempo, teve um Natal que foi uma verdadeira loucura, assim, eu simplesmente mergulhei de cabeça e comecei a divulgar e vendi, assim, uns brownies
num formato de guirlanda e vendi bastante. Também cheguei a fazer Instagram e tal. Mas não deu continuidade. Mas eu acho que o brownie foi talvez o elo para a cerâmica. E aí, chegando um pouco. Por que o brownie foi um elo para a cerâmica? Porque foi a partir daí que a gente começou a sentar e conversar. Porque houve começou a existir dentro de mim um desejo de montar um espaço, a princípio um espaço, um café, né? E a gente conversava durante algumas manhãs, tomava café e eu falava desse interesse. E aí, vamos montar essa parceria. Eu costumo pensar que eu só preciso de uma faíscazinha, né, para poder uma faísca de ideia para eu poder dentro da minha cabeça desenvolver essa ideia e já quero colocar ela em prática, já quero fazer outra coisa e aí já vai massificando tudo. E assim, o nosso projeto ainda tá, eu acho que ele tá embrionário, mas ele já tá sendo encaminhado, né, de tudo que a gente tá fazendo. É. Ele se tornou maior, inclusive, Bem né? maior. Mas é verdade, você é bem isso. Eu acho que você é a grande cabeça pensante daqui do ateliê. Não para de pensar e eu te admiro muito por isso. E acho que você foi o grande combustível. Se eu tô aqui nesse momento, você foi o combustível para isso. Existia uma vontade, mas ao mesmo tempo talvez eu não acreditasse muito nisso. E você me incentivou muito. Você sempre foi um grande apaixonado pela cerâmica e fez com que eu me apaixonasse. Então, nessas conversas, você me introduziu ao universo da cerâmica e a gente já falou também muitas vezes sobre isso aqui no ateliê. Eu brinco dizendo que o bichinho da cerâmica me picou ali, né? Quando eu comecei a entender as primeiras noções, vendo as figuras no Pinterest, as canecas, umas alças diferentes, umas coisas assim. Eu lembro que tudo eu achava ainda muito caro. Eu acho que é uma grande dificuldade da gente ceramista quando a gente quer massificar o nosso produto, que é que as pessoas conheçam a cerâmica artesanal e tirem essa ideia de que é artesanato e que é fácil, na verdade não é que é fácil, até porque é fácil, é prazeroso, é gostoso, mas de que ela fica pronta assim, do nada, né? Assim, não existe um processo, enfim. E quando a gente não percebe a cerâmica, a gente não tinha. Eu acho que antigamente, antes de estar dentro do universo da cerâmica, tu não tinha olhos para cerâmica, né? Tu não olhava isso aqui como expressão de arte, como uma cerâmica artesanal e que tem um processo, que tem todo um cuidado, um carinho, um abraço para se fazer uma peça dessa. A gente trata como se fosse mais um produto industrializado que está no mercado. Isso. Eu lembro que quando eu comecei a fazer cerâmica, que doido, isso foi em 2018. Eu ia para os restaurantes e ficava virando os pratos para olhar quem era o, o ceramista, para Acho que, poder ir atrás e seguir, conhecer. inclusive, eu acho que é um comportamento, é um dos primeiros comportamentos que a gente adquire, né? Eu acho que Antes eu não fazia ideia, não prestava atenção e realmente nada disso me abraçava. Depois que eu desenvolvi esse olhar, era exatamente isso que eu fazia. Todo lugar que eu chegava, eu embarcava, eu queria saber quem fez, o material, o formato, o designer, né? Então a gente passa a ter um olhar bem diferenciado. Mas o que realmente me fez, assim, me pegou de jeito, fez com que eu me apaixonasse, é que a cerâmica, ela tem ela imprime uma autenticidade, assim, incrível. São peças únicas, elas são exclusivas. Você faz essa xícara, não existe outra xícara igual. Se eu fizer, eu posso fazer o mesmo modelo, né? Mas ela não vai sair idêntica, igual a essa. Nem o formato pode. proporção, Proporção, design. designer.
Não, mas ela vai ser diferente, ela vai ter uma identidade própria, né? Então, é importante dizer que a gente também não trabalha aqui com moldes, né? Assim, com uma coisa da padronização. A gente vai... Na verdade, nosso trabalho é artesanal, então a gente vai respeitar a diferença de cada peça uma da outra. Isso. A gente vai tentar fazer, por exemplo, quando alguém pega um jogo de xícaras, lógico que a gente vai fazer um jogo de xícaras. A gente não vai fazer propositalmente uma coisa diferente da outra, mas a gente vai aceitar que aquelas peças elas cada uma tem a sua identidade. A gente vai tentar fazer no modelo padrão, vai tentar padronizar o modelo, mas cada uma vai ter sua identidade ali. Seja 10 milímetros a mais, seja uma diferençazinha na borda, uma espessura, uma volta na alça, sei lá, qualquer coisa. Mas a gente vai respeitar essas diferenças. Eu não vou para fazer um conjunto de 4 xícaras, vou fazer 40 e procurar as 4 que estão iguais. Não é assim que funciona, né? Até porque é uma arte que não é barata. Então, a gente precisa entender. E me diz uma coisa, quando tu começou a fazer cerâmica, eu me lembro que tu estava tendo um momento de reconfiguração de vida, né? É, de pensamento do que tu queria fazer, de traçar a rota, foi aquela história que tu estava fazendo do Brown. A gente chegou a fazer pintura em tela, né? E como é que tu acha que que a cerâmica entrou na tua vida no primeiro momento? Como hobby, assim, vou fazer aqui despretensiosamente para, enfim, só para ocupar meu tempo, para, sei lá, pensar algumas coisas. Como terapia no quesito de autoconhecimento, trabalhar questões de ansiedade, de, de frustrações, que a gente sabe que tem as frustrações de cerâmica, né? É, fazer uma reconexão com você mesmo, no mexer com barro, no trabalho tático que você entende muito bem dentro da psicologia, ou como fonte de renda, como uma segunda fonte de renda, como fonte de renda principal, enfim, como uma forma de ganhar dinheiro. Uhum. Então, eu vou abrir logo um parênteses aí e dizer que, de fato, a cerâmica é extremamente terapêutica, né? E eu consegui achar muitas conexões com o processo terapêutico. É diferente do setting terapêutico, né? Do consultório, mas é um espaço extremamente terapêutico. Lá na frente a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque a gente pode falar sobre o nosso futuro projeto, né? De um espaço de bem-estar e tal. Bem, mas naquele primeiro momento, você realmente descreveu, era um momento de, de vida, assim, estava passando por um momento, um momento complexo de vida, né? E na verdade, não existia não existia muita expectativa, não esperava muita coisa, não pensei muito, não foi algo muito pensado, assim, eu vou para me reconectar, eu vou para entender, eu vou para desestressar, eu vou para focar em outras coisas, não, eu vim pela curiosidade. E eu me lembro, e tu sabe disso, que eu fiz a minha primeira turma, que eu nunca quis dar aula, né? Não era um projeto, não ia sair isso, eu não achava que eu conseguiria, mas eu fiz minha primeira turma de cerâmica para eu poder te ensinar cerâmica, junto de outras pessoas. Pois Né? é, eu só vim entender isso depois, né? Naquele momento eu não entendi isso. Eu entendi que era um projeto teu, mas depois é que eu vim entender isso. E eu tenho muito orgulho disso. Eu sempre falo para os meus alunos hoje que você foi o meu professor.
Primeiro e único, né, até agora. A gente aprende, eu acho que a gente aprende de todas as formas. A Claro, gente inclusive aprende ensinando, né? ensinando. Eu acho que o pontapé inicial é interessante, você tem um acompanhamento presencial, mas até curso na internet a gente aprende e a gente está aprendendo o tempo todo. Isso. Com pesquisa, tipo, a gente pega uma peça lá, como é que faz isso? E a gente pensa, dá para fazer nessa técnica, dá para fazer assim, dá para fazer assado, vamos tentar desse jeito. Isso a gente vai aprendendo até com a própria prática, né? Isso. É. Então, assim, eu vim com a minha curiosidade, né? Eu vim movida por esse sentimento, por essa ideia do que vai acontecer ali, né? O que eu sou capaz de fazer? Será que então movida também a um desafio, né? Eu gosto de desafios. Com os laços foi exatamente isso. Eu nunca tinha feito um laço na minha vida. E eu comecei a assistir tutorial e comprar e tentar fazer sozinha em casa, olhando internet, tutoriais e tal, e comecei a fazer. Então eu gosto de desafios e naquele momento eu estava muito curiosa, eu estava querendo assumir riscos e encarar desafios e eu vim, simplesmente eu vim. Né? E deu super certo e estamos juntos até hoje. E foi bom. Me apaixonei muito mais, né? Assim, quando a gente entra efetivamente em contato, né? A parte sensorial da argila é encantadora. Você começar a dar forma a uma peça, a um objeto também é encantador. Enfim, e vivi muitos processos dentro disso, né? Porque eu tenho um jeito de ser. Você sabe disso, brinca comigo até hoje, pega no meu pé até hoje, mas enfim, eu tenho uma essência muito metódica, eu tento procurar sempre um passo a passo, um jeito de fazer. E a cerâmica, na verdade, assim, a gente precisa respeitar, né, o barro, o processo dela. E no começo eu queria que o barro e a cerâmica respeitassem o meu processo, era o inverso, né? Eu vou trazer a fórmula da doceria, da confeitaria que tu estava fazendo Isso. lá pra cerâmica Muito e tipo, precisa, né? Muito. relaxa que não vai funcionar. Mais ou menos isso. Mas é bom. Me fala um pouco sobre esse teu despertar da cerâmica como terapia, porque eu acho que é uma coisa importante pra gente trazer disso, né? Na verdade não é um despertar, é um olhar. Como é que você olha da cerâmica como terapia, como esse processo terapêutico de, como você falou, é totalmente diferente do setting de terapia, mas é uma forma de reconexão, de conexão ali, de você achar trabalhar o hiperfoco, enfim, tem muita coisa que a gente já faz. Isso. Eu, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, né? Então eu tenho um olhar muito direcionado para as funções cognitivas. Então, quando eu comecei a trabalhar com a argila e a cerâmica, né? Eu comecei a entender que aquilo ali trabalhava muito as funções cognitivas, né? Você falou aí hiperfoco, é exatamente isso. As pessoas que começam a mexer com argila, né, com o barro, essas pessoas começam a se conectar, né, com aquele movimento e trabalham a atenção, o foco, a concentração, né? Então, a própria função executiva, né? É você idealizar, montar na sua cabeça como você vai estruturar uma peça. Então, essa ideia do planejamento. Então, isso é totalmente trabalhado aqui, né? Além disso, é uma expressão artística, mas que é extremamente relaxante também. Então a gente pode estar trabalhando aí as questões de ansiedade, do estresse, e não é à toa que a gente, né, que tem uma demanda aqui
muito gigantesca de pessoas assim, extremamente estressadas, que buscam como uma forma de relaxamento mesmo, né? De liberar as tensões, de trabalhar a própria ansiedade. E quando descobrem que eu sou psicóloga, né? Eita, Eu empresto, claro que é muito diferente, mas é eu muito empresto diferente. aqui muito os meus ouvidos e acaba sendo uma aula bem terapêutica. É bem terapêutico. E me fala, o que é que tu acha diante de tudo que tu viveu até hoje? Se é possível viver de cerâmica? Então, De uma maneira geral, não estou aham, falando de Amanda em específico, sim, mas até porque a gente ainda não bota um pouquinho consegue pra mim também. viver, a gente ainda não consegue viver de cerâmica, né? Mas eu acho que pela Obrigado. primeira vez eu consigo enxergar uma possibilidade, sabe? Uma possibilidade que eu não enxergava com os laços, por exemplo, eu não conseguia me enxergar uma grande empreendedora de laços. E existe, né? Eu sei que existe, eu seguia perfis assim de pessoas que trabalhavam só com isso e conseguiu e tornou aquilo a sua grande fonte de renda, né? As boleiras mesmo, eu aprendi inclusive a fazer com uma boleira que é incrível aqui em Recife. Eu brinco, chamo ela de mãos de fada. Ela e a filha dela, assim, são pessoas incríveis e é a fonte de renda dela. E então, assim, eu acredito que. É cerâmica? Não, 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 não. doceria. A doceria, né? Quando eu aprendi o brownie. Mas eu também nunca via. O brownie eu também nunca enxerguei assim, nunca me enxerguei como uma grande empreendedora e que eu fosse viver daquela renda. Mas hoje eu acredito, eu acho que o diferencial, em primeiro lugar, é estar perto de você. Por que estar perto de você? Porque você tem esse direcionamento. Você estudou administração, você tem fora toda a sua formação, você tem uma expertise dentro desse universo que eu tô começando a engatinhar agora e começando a entender. Então, eu acho que hoje eu acredito sim que, de uma forma geral, você pode viver sim de cerâmica, mas existe um trabalho muito duro por trás disso, né? Árduo, né? Não é uma coisa fácil. Eu acho que as pessoas não devem chegar e logo imaginar assim, vou fazer, já vou vender, já vai dar tudo certo e já vou começar a ganhar dinheiro. Não é assim, existe por trás disso todo um trabalho, um movimento, uma organização e um planejamento. Tem gente que está ganhando muito dinheiro já com cerâmica, mas Uhum. já são pessoas que já estão no mercado aí há muitos anos. Justamente por isso, porque não é tão simples assim. É, empreender na realidade é difícil, né? Qualquer coisa que você for fazer, se você não tem um planejamento, que você não tem uma ideia que seja execuível e que você consiga tocar de alguma forma outra pessoa para que ela consuma aquele teu produto, a mágica não é feita. E eu acho que é bem por aí que a gente precisa trabalhar, né? Hoje na Dagilaria a gente está reorganizando, a gente está tendo que fazer esse reposicionamento de marca até para a gente poder conseguir circular com tranquilidade dentro do nosso próprio universo, né? Então eu acho que a, que a gente vai fazer a partir de o que a gente está começando a fazer a partir de agora é, é uma coisa bem interessante e uma delas é trazendo essa comunicação que a gente quer da cerâmica para outras pessoas que não têm contato com esse universo, mas que são admiradores, que são seguidores de algumas marcas, que têm curiosidade, que têm vontade de aprender, que tem vontade de fazer alguma coisa e tem até vontade só de consumir mesmo, que não querem fazer. Mas que quando a gente fala de um todo,
né, e de todas as possibilidades que a cerâmica pode trazer, eu acho que a gente vai comunicando e vai perpetuando isso. E dentro desse universo a gente vai procurando o nosso respiro, onde a gente vai poder se abastecer de financeiramente falando, de coisas para a gente poder sobreviver, né? É, é, é bem complexo. É muito complexo e Mas é possível, até porque a gente precisa encorajar as pessoas que querem fazer isso também, né? Sim. Tem muita gente que chega, que quer é, começar a fazer cerâmica para abrir um Instagram, para começar. Tem que fazer. A gente tem que apostar nessas pessoas, elas têm que fazer isso mesmo. Tem muita gente fazendo isso, ela tem que fazer, se ela tiver uma organização e estudar, se planejar, fazer tudo que a gente já trouxe até agora, ela consegue sim. E quanto mais gente fazendo cerâmica e falando sobre cerâmica, melhor para todo mundo. É isso aí. Falei demais, não foi? Desculpa. Eu falei demais. Mas me diz uma coisa, a Amanda, aqui eu falando para o pessoal, ela aqui no ateliê, além de ser professora também, né, das turmas que ela reveza comigo as turmas da oficina de modelagem, quando tenho turmas de torno, geralmente a Amanda está na modelagem e todas as peças de modelagem do ateliê, que é ela que faz, né? Eu auxilio ela a fazer, como todas as peças de torno eu que faço, e ela me auxilia no acabamento das peças, e a gente vai montando nossa linha de produto, vamos dizer assim. Dentre todas essas peças que tu faz, qual é a peça que te representa? Mudou, né? Mudou. Felipe brinca aqui dizendo que eu sou a rainha das placas. Porque realmente é a técnica que eu mais uso quando eu vou fazer as minhas peças. Então, antes, o que mais me representava era as minhas bandejas. Eu comecei, inclusive, um segmento só de bandejas e pratos de peixe, né? Oi. E eu queria, assim, desenvolver vários tipos diferentes. Então, fiz moldes de vários tipos de prato de peixe. E era, assim, era o meu barato naquele momento. Amava. A gente, inclusive, vendeu quase todos, né? Tem alguns ainda na loja, mas a gente vendeu muito. Vendemos muito. Então aquilo ali, eu acho que se eu escolhesse uma coleção ou uma peça para me representar, era os meus pratos barra bandejas de peixe. Gostava de modelar, de criar o desenho neles. Tem um peixe que eu chamava peixe abacaxi, né? Cada peixe tem um nome. Cada peixe tinha um nome. Tinha os mais redondos, os mais compridos, enfim. E eu realmente era apaixonada naquela coleção. Hoje já mudou um pouco. Eu não perdi a minha paixão pelos peixes, não. Eu gosto muito de fazer. Mas hoje eu tô numa vibe, numa pegada assim de biojoias, que eu super me identifiquei, amei. E a gente partiu aí para trabalhar essa linha de frente dentro da gelaria, né? Com a Aria. E eu tô simplesmente apaixonada, né? Eu sou usuária, né, das biojoias. Eu sempre gostei de acessórios, brincos, colares, anéis. E poder produzir, né, criar, produzir e ver aquele produto prontinho é uma sensação incrível. É realizador, né? Exatamente, eu tô bem realizada. É muito, assim, bem, me preenche bastante, sabe? Eu fico muito satisfeita.
É, a gente vai estar, a gente, na verdade, está fazendo o lançamento da Aria, né? Nesses meses ela já está no mercado. A gente já participou de algumas feiras, já tivemos vários feedbacks massa. A gente vai estar reposicionando agora a marca da Gilaria como uma marca que abraça outras marcas, e no caso a Aria Joias, que ela vai estar começando a ganhar pernas para poder traçar sua rota, traçar seu caminho aí. E à frente disso vai estar Amanda, que é ceramista, designer de joias agora. Ah! Mas eu acho que é uma ideia. Assim, eu estou bem animado também com a Aria para a gente conseguir fazer bastante coisa. Além disso, tem a útil, né? Que são dos utilitários, as xícaras, os pratos, As bandejas de as peixe. bandejas de peixes. Que a gente vai estar organizando isso também. Nossas Tem- canecas que... sim, as Sim. canecas que é o grande o motor da Gilaria como produção. É, tem o que mais? As aulas, óbvio, né? A gente Uhum. continua dando aula, continuamos recebendo as pessoas aqui no ateliê para ensinar cerâmica. E tem umas coisas. Tem. É, e aí tem outras coisas também. Tem assim o vaso, tem. E aí vai. E aí vamos. Senão a gente vai ficar fazendo propaganda da gelaria e não é essa a ideia. É, me fala uma coisa, pra gente encerrar aqui. Acho que a gente já tá com 35 minutos de conversa. Comunidade de cerâmica. O que é que tu acha dessa ideia? Eu acho que, assim, é necessário, sabe? A gente precisa falar sobre, a gente precisa atingir a maior quantidade de gente interessada, né, possível para falar sobre cerâmica, para debater sobre o assunto, as pessoas curiosas, para entender um pouco mais sobre o processo. Porque eu entendo que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente vai propagando, né, esse interesse e o olhar ele se volta para a cerâmica. Então essa é a ideia, né, que as pessoas elas entendam um pouco mais, valorizem um pouco mais, conversem, falem, entendam, né, e entrem no universo. Ah, a gente estuda muito, mas a gente faz isso para poder fazer cada peça com o máximo de carinho possível. Uhum. Né? E é artesanal. Não é perfeito e não vai ser. A ideia é que não seja. Não é um produto industrial, mas a gente vai fazer com o maior carinho possível para estar entregando isso ao cliente. É isso. Gostou? Foi legal, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito das. Quem me conhece sabe, é muito BBB. Não gosto muito das câmeras, mas foi interessante, foi legal. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Acho que deu um flash. Parece que era um. É isto.